Bom, uma boa noite a todos vocês, a todas, e acolhemos com alegria. E esse acolhemos não é plural majestático, é a nossa equipe do SAPED, é o serviço de acompanhamento, de apoio, que procura estar sempre perto de vocês para dar todo aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Apoiar. Bom, é o seguinte, o SAPED, temos nós três que estamos aqui, a Débora teve um falecimento em família, não sabemos se ela vai poder participar hoje, né? E a Maria do Carmo, que também está passando por problema de perda de pessoas da família, pelo Covid, coisas assim. Então, mas nós somos 5 profissionais a serviço da assistência estudantil, né? A parte mais do apoio pedagógico. E aí, desde 2010, aqui o que a gente tem procurado fazer, além do trabalho do dia a dia, é tentar dar passos que ajudem a vencer dificuldades. Então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, nós estamos no contexto de pandemia. Então, a maneira de nós acompanharmos, que nós encontramos, foi através dessas palestras, que é um projeto que a Tenisiara fez a proposta, eu participei, e aí foram somando outras pessoas, e a gente tem a alegria de perceber que, aos poucos, as pessoas que participam estão dizendo, e a gente vê isso nos comentários, no chat, que tem sido importante, fica alguma questão, e é isso mesmo que a gente quer, entrar assim, num diálogo com vocês, de tal maneira que vocês vão dando um retorno, e é a partir desse retorno, dessas sugestões, que a gente pode fazer propostas que casem com as reais necessidades. Então, a proposta, esse projeto está na Pró-Reitoria de Extensão, e a Tenisiara que coordena, né? Então, a gente percebe todo esse contexto. Então, a gente gostaria de dizer o seguinte, cada tema dessas palestras até hoje, né, tem chamado a atenção para um aspecto ou outro da vida acadêmica. E justamente porque a vida acadêmica, muitas vezes, agora está se confundindo com a vida pessoal, familiar, como a nossa vida profissional. Nós também que estamos aqui na sala de casa, algum está na cozinha, tudo. Então, está tudo muito misturado. Então, é um desafio enorme e a vida acadêmica não é simplesmente vida acadêmica. Ela é a nossa vida. Como o Tom disse agora há pouco, quer dizer, a vida é mais do que as questões que às vezes a gente fica fixado num assunto ou no outro, num aspecto ou no outro. Nós somos desafiados a superar limites. Bom, como sabem, e nós temos repetido isso, você terá direito à certificação de presença, de participação, mas para isso você precisa estar inscrito e preencher um formulário de avaliação até às 22 horas de hoje. Mas, ao final, nós vamos colocar esse formulário. Então, na área de bate-papo. A certificação é pela Proeste, então a carga horária vai ser proporcional às palestras que você participar, né? Então, e nós solicitamos uma gentileza de continuarem como tem feito, né? Permanecer com os microfones desligados, e quando você for fazer a sua intervenção oral, você desliga, fale, e se por acréscimo você puder fazer a gentileza de ligar também a câmera, melhor ainda. Além de você treinar uma habilidade que é muito importante hoje em dia. Bom, vamos lá, né? O tema da noite de hoje, como nós sabemos e lemos, né, no convite, tudo é a importância da leitura e da escrita no desenvolvimento das atividades acadêmicas. Gente, se com o Assir, anteontem, nós percebemos, e alguns de vocês manifestaram isso, a dificuldade que nós temos em ler, a questão formar o hábito, ou corrigir algum mau hábito de leitura, coisas assim, agora imagina. Então, hoje, quando a Fernanda está nos falando, vejam, nossa convidada de hoje, nossa colega, a gente brinca muito, fala assim, a nossa colega amiga, né, que a gente vai trabalhando muito e vai estabelecendo laços e tudo, é a Fernanda Oliveira Borges, que tem na formação dela, na trajetória formativa dela, a formação em técnica e informática, pelo IFTM, aqui de Uberaba. É licenciada em letras, com habilitação em português e espanhol, isso em 2010, e fez mestrado em educação em 2020, pela UFTM. E, desde 2014, ela atua como técnica em assuntos educacionais no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, a nossa equipe de trabalho, né, da PROACE. Agora, é interessante, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Em 2010, ela já era técnica em informática, mas em 2010 ela
tirou a licenciatura num curso, né? Aí foi habilitada. 10 anos depois, ela obteve o título de mestra. Mas e daí? Daí que, mais ou menos no meio do caminho, ela começou a trabalhar na nossa equipe. E não é que esse trabalho na equipe orientou, sugeriu, mexeu no mais íntimo dela para que ela trabalhasse um tema que tivesse a ver com o trabalho dela, com o que ela fazia. E gostaria de dizer por que isso. Então, o tema dela é monitoria inclusiva no ensino superior, discursos e imagens de si e do outro. Vocês vão, quem é de letras vai falar, a professora Marinalva que fez a orientação e tudo. E aí a gente percebe que um tema, quando ele é escolhido, na nossa vida acadêmica, eu queria dizer isso como contribuição para essa noite, que é uma percepção minha, as minhas colegas me permitem dizer isso no início. A gente percebe que a ciência, o espaço da ciência, da pesquisa, deve ser o mais objetivo possível, mas ele não está desvinculado das nossas trajetórias. E se você, quando escolher seu TCC, depois na sua vida profissional e quando for escolher fazer um mestrado, doutorado, se você puder sempre produzir conhecimento que tenha a ver com aquilo que você é e você faz, normalmente é assim, que beleza. Vai acontecer que você vai se realizar nisso. E é isso que nós desejamos. Então, Fernanda, nós vamos ter alegria muito grande de ouvir você falar, né? Então, a gente sabe da sua competência, mas, sobretudo, da sua vida, né? Então, nós agradecemos muito. Muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigada, Washington. Depois da palavra do Washington, não preciso falar muito. O que é isso, Washington? A minha fala hoje vem bem de encontro a essa introdução mesmo do Washington, né? Primeiro, boa noite, né, pessoal? Fiquei tão empolgada com a fala do Washington. Boa noite. Mas a minha fala, realmente, ela vem muito ao de encontro ao que o Washington já adiantou mesmo, né? Esse ato de ler e escrever, ele não pode estar, né, desvinculado da nossa realidade, né, do que a gente é, do que nos constitui, né? Então, quando eu opto por falar, quando optei por falar sobre leitura e escrita, esse processo meu de trabalhar essa palestra, de montar esse material, meu Deus, quantas lembranças, sabe, eu trouxe, né, das minhas vivências, das minhas memórias. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, nesse encontro de hoje. A Denisiara vai projetar para mim alguns slides, e eu, como o Washington disse, eu sou formada, né, em letras, meu mestrado foi em educação, mas pelo fato da minha orientadora ser da área de linguística, eu acabei convivendo um pouco mais, né, muito com grupos que tratam da linguagem. E a partir dos atendimentos que nós fazemos aqui no acompanhamento pedagógico, a gente observa muito essa dificuldade, né, essa, às vezes, falta de habilidade que o aluno, de alguns alunos com a leitura e principalmente com a escrita, né? A escrita é um fator à parte, a gente vai falar disso aqui também separadamente, mas e aí me suscitou essa vontade de falar um pouco, né? Aqui eu venho como técnica em assuntos educacionais, falar depois do Assírio é uma responsabilidade, mas assim, aí eu me coloco como técnica, tá? Uma técnica que tem formação, né, em letras e que se interessa por leitura e escrita, e estou aqui disposta a falar, a dialogar com vocês um pouquinho sobre isso. Pode passar, Denisiara, por favor. E daí eu começo a minha fala aqui pensando, propondo que a gente, nesse encontro, a gente pense na leitura, né, nesse ambiente universitário, sem desvincular ela dessa leitura de mundo, né, que
essa leitura de mundo a gente traz da infância, né? A criança, antes mesmo de ser alfabetizada, né? Paulo Freire diz isso, né? Trabalha isso muito bem. Ela, antes de ser alfabetizada, ela faz uma leitura, né? Do seu mundo, da sua vivência, do espaço em que ela circula. E a alfabetização é um aspecto formal da vida dela, onde ela vai fazer a leitura da palavra, né? No ensino fundamental, isso vai se aperfeiçoando, né? Esse trabalho com a leitura. Não podemos dizer que sempre vinculado, né, a essa leitura de mundo que a criança traz consigo, infelizmente, mas é formalizado ali o processo de leitura e escrita ao longo do ensino básico. Ensino médio, infelizmente, nós ainda vemos uma escrita formatada, né, para atender um mercado, para atender uma necessidade ali técnica, né, o aluno aprende a argumentar para escrever uma redação, né, para alguém, né, primeiro para o professor, depois com o fim de atender uma prova, né, do Enem. E quando ele passa para o ensino superior, é exigido dele uma transformação linguística que é aí que está o problema, né? Aí começa a nossa discussão aqui, e a partir daí que a gente recebe os estudantes com muita dificuldade nesse processo de adaptação. Nessa passagem do ensino médio para o ensino superior, normalmente para o aluno é um sofrimento. É um sofrimento para todos, para a grande maioria, porque aí tem muitos alunos que chegam para nós e falam que eu estudei a vida toda em escola pública. E a questão não é essa, porque tem muitos alunos também da universidade privada que não foram preparados também para essa adaptação para o ensino superior, né? Que ele foi preparado para atender o Enem, e quando ele precisa fazer uma reflexão maior em cima do texto, quando ele precisa se posicionar a partir de uma leitura, de uma obra, de um artigo científico, ele já vai enfrentar um pouco mais de dificuldade. E aí eu trago uma frase do livro O Ato de Ler, do Paulo Freire, que ele fala que linguagem e realidade se prendem dinamicamente, que não tem como, né, o ser humano lidar com a linguagem, ele não pode, né, no caso, não pode lidar com a linguagem desvinculado da realidade que o circula, que o rodeia, né, que o ideal é que essa leitura da palavra que ele faz, que isso se reflita nas ações dele, na visão que ele tem do mundo, né, no que ele produz para o mundo, no que ele constrói, né, para essa vivência diária. Pode passar. E aí a gente, quando vai falar do ensino superior, a gente está inserido dentro de uma cultura acadêmica, né? Trata-se de uma cultura complexa que costuma permanecer implícita nas aulas universitárias. Como amostra de sua especificidade, é possível comprovar diferenças significativas entre as tarefas de leitura e escrita demandadas em nível universitário com relação ao ensino médio. No entanto, entre o ensino médio e a universidade, os estudantes não passam por uma transformação linguística significativa que faça com que eles cheguem aos diferentes cursos habilitados a ler textos acadêmicos científicos, né? E está aí o choque. Ele está ali preparado para lidar com, realmente, o aluno, essa leitura, essa escrita ali no ensino básico, às vezes prepara o aluno para saber ler e escrever, mas, além disso, o pensar, e o refletir, e o criticar, e o se posicionar, né? O elaborar um texto a partir da leitura de outro. E quando o aluno entra na universidade, a gente observa esse choque, né? Porque ele não foi preparado para essa mudança. Denisiara, por favor. E daí, o
que muitos ingressam na universidade e apresentam a ideia de que ler textos acadêmicos é cansativo, chato, difícil, né? Eu não gosto, eu não entendo nada, o que está acontecendo, né? O professor está dificultando a minha vida, para que isso? Porque ele não adquiriu aquela maturidade para lidar com esses textos, ele não foi preparado para isso, né? E, a partir disso, o aluno vai optar por copiar as ideias do texto, mesmo sem compreender, né, o que está sendo escrito. Cuidado, plágio, tá? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Opta por copiar tudo que o professor diz durante a aula, tudo. Tem gente que copia tudo, gente, cada palavra que o professor diz, para depois repetir tudo no momento da prova. E aí a gente se pergunta, o que esse aluno aprendeu com isso? O que ele construiu de novo? O que tem dele? O que ele trouxe, né, da experiência, dessa leitura de mundo dele para esse aprendizado, né? E a gente começa a pensar, falar, então, o aluno está na universidade para quê? Só para fazer uma prova e passar cada semestre, ter o diploma? E aí, o que ele efetivamente aprendeu com isso? Não seria uma fase de produção, de aprender a produzir conhecimento novo, né, de questionar, de se posicionar? Ou então o aluno faz resumos ou resenha texto, e muitas vezes de forma equivocada, né, porque aí trata resumo como resenha, fichamento, resumo crítico é a mesma coisa, e não diferencia, né, as formas desses gêneros científicos, né? E aqui, mais tarde, eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso, porque você pode escrever, pode exercitar uma escrita livre? Pode, né? Mas você tem que entender que existem as formas também, existem gêneros formais que você precisa respeitar, né? Tem momento para tudo, né? E a gente tem que aprender a separar esses momentos. Pode passar. Então, dessa forma, o aluno pode aprender, na verdade, a mera cópia, né? O copia, cola, faz um trabalho de 15 páginas, 10 páginas é cópia, né, da internet, ou parafraseia de uma forma equivocada, alguns autores, né? A mera repetição de ideias, eu concordo com tudo que esse autor diz e tá tudo certo, né? O professor falou que é assim, tá ok, e segue, né? Não que eu tenha que discordar, mas assim, não existe uma reflexão sobre aquilo, né? Repito tudo que o professor disse, gravo a aula, repito na prova e ok. Memorização, que também daqui a alguns dias, né, acho que a Temisiara vai falar disso provavelmente na próxima, que não vai, sabe, vai ficar na sua memória que até o momento da prova, e depois, quando você precisar acessar esse conhecimento, né, então, Temisiara, por favor. E daí esse aluno que entrou lá com toda essa dificuldade, achando o texto, né, o texto científico chato, difícil, ele não vai priorizar o ato de concordar ou discordar, né? Tudo a ferro e fogo, não vai aceitar o conflito, não vai aceitar que é necessário conflito de ideias, né, para que algo produtivo surja, não vai priorizar o ato de argumentar, não vai se posicionar criticamente, né, diante do que se apresenta a ele, e esse aluno também ele não vai ter o prazer de ler e de produzir textos, né, porque se sua vida escolar inteira, se no ensino básico você não teve oportunidade de produzir textos, de
de se posicionar, né, como um sujeito, como pensante, é na universidade que é esse seu momento, né? E se o aluno já entra com esses preconceitos e mantém esses preconceitos e não se abre, né, para essa mudança, ele, infelizmente, ele vai simplesmente passar pela universidade, né? Ele não vai experienciar esse momento. Pode passar. Aí eu achei interessante aqui, eu trouxe tipos de leitores. Da Lika Hashimoto, ela é professora na USP e ela apresenta assim, algumas ideias de leitores. Ela fala sobre o leitor eventual, que é aquele leitor que lê de vez em quando, né, que lê quando o professor pede, o que o professor pede, ou que antes de ingressar na universidade também lê, né, raramente, não apresenta muito interesse, né? Normalmente aquele que lê para a prova, né? Uma semana antes da prova, eu vou lá, sento, corro os olhos no livro, tá ok. Ela fala também sobre o leitor sonhador, que é aquele leitor que começa a leitura e viaja, né? Que ele não consegue se manter na leitura, não consegue levantar ali o posicionamento do autor, por exemplo, né? Então, ele vai nas passagens que interessam, né? E viaja, e a leitura acaba aqui, e ele se perde um pouco nessa leitura. Tem o leitor traumatizado, que é aquele que realmente não gosta, não quer ler, e passa pela universidade sofrendo, né? E que pode mudar, pode, mas ele já enfrenta maiores resistências para isso. E o leitor ideal, que eu colocaria entre aspas aqui, o leitor ideal, que não, né, seria um leitor que se posiciona mais nessa leitura, que consegue levantar o posicionamento ali do autor também, dialogar com essa leitura, né, construir uma leitura mais produtiva. Mas também eu fico pensando que assim, esse leitor ele vai ter momentos, né? Ele não vai ser aquele leitor sempre, né? Ideal. E que ele passou por todos esses processos também, né? De ser um leitor eventual, de ser um leitor sonhador, né? Tem momentos que a gente, né? Leituras que nos provocam mais de uma forma que a gente viaja. Então, assim, não é colocar ninguém em caixinhas aqui, não, tá, gente? É só para a gente pensar um pouquinho mais em si próprio como leitor, né? Como que eu me posiciono diante das leituras, aqui a gente falando nesse momento enquanto dentro da universidade. Aí eu trago aqui algumas imagens construídas sobre o escrever, tá? Primeiro, assim, essa máquina, né, da datilografia, parece que a gente pensa, quando vai pensar em escrever, a gente pensa em alguém muito sábio, com muitos livros, né, uma biblioteca extensa em casa. A segunda imagem que eu trago seria de autores já consagrados, pessoas que já têm, né, um conhecimento que parece que já são iluminados, né, que isso distancia muito a gente dessa ideia, né, de escrita. Essa escrita perfeita, né, que não tem os momentos, não tem, como eu falava, uma professora chama, não tem garrancho, né, quando a gente escreve de qualquer jeito, parece que ela é fluida, né, são as imagens de escrita que a gente tem. A idealização do lugar, do espaço para escrever. Parece que se a gente não tem um espaço, silêncio, uma biblioteca, ou está numa mesa impecável, parece que não é hora de escrever, né? Eu preciso ter um espaço? Preciso ter uma organização? Sim, mas é sempre possível, né? Eu vou ter sempre uma mesa
minha própria, um espaço tranquilo, uma sala onde eu fique sozinha para escrever? Nem sempre, né? Então, quando a gente se apega a essas imagens, a gente se distancia um pouco dessa ideia do escrever, né? Dessa prática da escrita, porque a gente sempre vai deixando para depois, porque parece que é algo distante da gente. E a escrita digital, né? Que é a criação de conteúdos, vou lá para o Facebook, né? Vou escrever textão, né? No Facebook, textão. Então, são algumas das imagens que a gente constrói sobre o escrever e que a gente tem que cuidar. O escrever é só isso? Assim, né? Onde a gente se encaixa nisso? Será que é para a gente? E aí? Né? Próximo. E daí aqui eu trago, na verdade, a realidade, tá? Sobre esse ato de escrever. É exaustivo, é cansativo, né? Dói, não é fluido, não é uma coisa que eu vou sentar e escrever com facilidade. Né? A segunda imagem não é a parte da escrita que é difícil. O difícil é sentar para escrever. Né? Então, aí me vem o que quando a Assi falou semana passada da prática da leitura, eu traria aqui a prática da escrita, né? Que a gente tem que trazer esse momento e se obrigar, né? Assim, eu preciso escrever, eu preciso trabalhar essa prática de escrita. Então, é sentar e escrever, né? Essa tesourinha aí do livro sendo cortado, aqui eu aproveito para falar sobre a tendência, diante de toda essa dificuldade, a tendência ao plágio, à cópia, tá? Que a gente tem que ter muito cuidado, tudo que a gente vai escrever tem que trazer a referência, o autor, o ano, página, tudo muito certinho, porque é crime, né? Eu copiar a produção de uma outra pessoa, né? Né? Não é à toa que é difícil, né, gente? Que é um ato dolorido a escrita. Mas, e aí eu vou copiar do outro, isso, né? É irregular, tem que ter muito cuidado para não cair nessa tendência. Eu trago também esse garotinho aqui, pensativo, né, que reflete a realidade da escrita. Por que ele reflete a realidade da escrita? A escrita ela exige esse olhar para o mundo, esse olhar para o contexto que a gente vive, o olhar ao redor para poder fazer uma reflexão que nos leve a uma escrita, tá? Uma escrita autoral, uma escrita que realmente reflita a pessoa, né, que escreve. E uma última figura aí que eu trago antes da ordem, sempre vem o caos. Então, né, como eu disse, que a escrita não é tranquila, tá? Eu, por exemplo, essa semana eu achei aqui meu caderno da minha dissertação, onde eu escrevia tudo. E eu vi que eu tinha anotações desde o projeto, tá? E é muita anotação, coisas confusas, assim, e que queira ou não, de tempos em tempos eu preciso voltar nesse caderno, tá? Dentro desse meu caos, né, dentro do caos daquele caderno, de anotações diversas né, que foi escrita a minha dissertação, né, que hoje ela tem uma ordem, né, tá lá bonitinha, impressa, mas ela surgiu de um caos inicial, né, uma pergunta, um incômodo meu inicial, e que ele foi se organizando, mas precisou de todo um movimento, né, dolorido, dói, né, mas o processo é esse mesmo. Mas é prática também, né? A partir do momento que se pratica a escrita, ela vai se tornando um pouco mais natural. Próximo.
Então, daí eu trago aqui alguns dos desafios enfrentados pelos estudantes nesse processo, né, nessa leitura e escrita. Fatores culturais, um desses fatores que eu lembro, assim, por exemplo, vamos pensar aqui na cultura do Xerox, né, lógico, não condenando o Xerox, mas o que a gente observa muitas vezes? A tendência a optar pelo Xerox, a aquisição de uma biblioteca. Lógico que, vou já deixar claro, que a gente entende que tem os aspectos financeiros, né? A gente não pode também generalizar e dizer isso, que a pessoa prefere. Não, tem os fatores financeiros, sim, mas eu fico pensando assim, quando uma pessoa acha muito caro um livro né, e acaba e adquire coisas que não são tão duráveis pelo mesmo valor, né, e não considera tão caro. Mas, assim, é uma coisa que eu sugiro para vocês, enquanto estudantes, que formem, assim, uma pequena biblioteca de consulta, que é interessante. A escrita escolarizada, né, que vem essa escrita do ensino básico, que sempre forma o aluno para atender a necessidade, por exemplo, do professor, uma necessidade ali formal, né, de um aprendizado, como eu vou dizer, formatado, né? E aí, quando o aluno precisa produzir um texto mais autoral, ele vai ter um pouco mais de dificuldades, né? Porque ele não foi solicitado, não foi essa autonomia, né? Essa autonomia na escrita não foi tão bem direcionada na fase escolar. A escrita como um lugar elitizado, às vezes, é como se alguns pudessem escrever, outros não, né? A gente tem que ter muito, sair desse lugar, né? E assumir esse lugar de que todo mundo pode escrever, sim, todos têm o que dizer, né? Todos têm uma leitura de mundo, um lugar, né, social do qual se pode escrever, sim, né? A gente precisa tirar um pouco essa imagem distanciada, né, da escrita como para poucos, né, para alguns, vamos dizer assim, iluminados. É o excesso de imposição de regras, né, ao ato de escrever também. Eu falei agora há pouco, né, dessa questão resumo, resenha, dissertação, monografia, são muitos os formatos e isso engessa muito, né, às vezes a escrita, às vezes o aluno, às vezes a preocupação fica tão forte na formatação, né, no início, desenvolvimento e final, que esse ato de escrever, ele não flui, né, fica, né, essa dificuldade de fluência na escrita. O acesso à linguagem científica, que em algumas áreas mais do que outras, mas assim, é como se a qualidade, né, estivesse ligada à dificuldade de escrita. Quanto mais difícil, melhor é o texto, né? Isso também é um desafio para o estudante, né, passar essa barreira e começar a entender isso, deixa a linguagem, acaba deixando a linguagem um pouco mais restrita, né, dificultando o acesso do estudante ao conhecimento. Tendência a trabalhos acadêmicos organizados exclusivamente por fragmentos de outros textos, justamente pela dificuldade do acesso, né, a essa linguagem. Então, aí, muitas vezes o aluno opta por copiar ideias. Muitas vezes, e eu vejo essa tendência de fragmentos de outros textos, quando o aluno, eu vejo isso
como um medo, né, de se posicionar, porque ele é apresentado tantos autores, são apresentados tantos autores para esse aluno, que em que lugar aqui que eu me posiciono, eu posso falar, né, de que lugar aqui que eu vou falar? A gente precisa pensar qual é o espaço que tem sido dado para que esse aluno aprenda também a se posicionar aqui no ensino superior, né? Se no ensino básico não foi preparado para esse ensino superior, como que isso tem sido trabalhado, assim, é algo para se pensar. E às vezes a falta de motivação para dizer, né, que a autoria fica diluída, né, entre tantas regras, tantos autores, tantas dificuldades, tanta dificuldade nesse acesso à linguagem, às vezes é mais fácil sair repetindo, né, vou repetir, vou reproduzir aqui, dizer o que o professor quer, né, o que eu preciso para passar na prova, e essa autoria do aluno fica diluída, assim, ele enfrenta uma certa resistência, né, para poder avançar nessa construção do conhecimento. Pode passar. E aí eu trago aqui algumas dicas para vocês sobre práticas de leituras, tá? Eu trouxe uma aqui que, inclusive, nem é tão ligada à prática acadêmica, mas que eu considero importante, tá? Que é criar o hábito, simplesmente, de ler informações que se referem à universidade, né? Que isso faz parte do estar atento ao contexto, né, que te rodeia, para que você possa participar um pouco mais ativamente da instituição, né? Página da universidade, e-mails institucionais, ler tudo com muita atenção, editais, a gente enfrenta alguns problemas com alunos, assim, que as regras nos editais e são as mesmas perguntas, estão no editais e a pessoa simplesmente não lê, né, e isso causa problemas, causa prejuízos graves para o aluno, né, tanto de editais quanto de regulamentos, né, você precisa ler o regulamento de graduação, assim, é básico, né, isso faz parte da sua vida. E os projetos pedagógicos de curso, principalmente, né? Saber sobre a sua formação, né? Qual o objetivo do curso no qual estou matriculado. Segundo, ler textos por pura fruição, intercalando com os acadêmicos, né? Para quem gosta de ler, né? Eu não posso falar, mas é uma dica que eu lembro que foi de uma professora que falava para a gente não ficar tão estressado, né, com tanta leitura técnica que a gente tinha para fazer, ela sugeria que a gente tivesse uma leitura nossa, de escolha pessoal, de um tema que nos interessasse, para realizar essa leitura, que fosse assim, um pouco antes de dormir, de manhã, ter um horário para essa leitura própria, intercalando com os textos acadêmicos, para não ficar tão fixo, né, só naquilo que cabe ao curso. Acostumar-se a produzir pequenos textos a partir das leituras realizadas ao longo do curso, especialmente aqueles livros de temas do seu interesse, né, dentro do seu curso, provavelmente tem alguma área, né, que te desperte mais atenção. Então, minha sugestão é produzir textos, né, sobre essas leituras que você faz, textos livres mesmo, que não precisa ser professor, ninguém precisa ler, mas textos próprios, né, como que você sentiu, o que você percebe da área, isso como prática mesmo, tá, é um trabalho para ir trabalhando a escrita. Buscar realizar pesquisas prévias quando o assunto for muito denso, que tem livros que realmente, né, que a gente começa e não flui, né, parece que a leitura não... Então, essas pesquisas prévias sobre alguns conceitos, sobre o autor, o que ele trata, é importante,
tá? Ajuda bastante nesse fluir da leitura. Buscar reconstruir sua relação com o seu próprio saber, através do ler, escrever e o pensar, tá? Não ler e escrever simplesmente por necessidade do curso, tá? E sim tentar associar esse ler e escrever com o que você é, né? Com o que você deseja, com o que você acredita. Teniciara, por favor. Toda hora eu vou com o dedo aqui. Dicas para a escrita. Algumas, escrever sobre disciplinas cursadas ou livros lidos, né? Foi a dica que eu dei antes, escrita livre mesmo, à vontade, sem amarras, né? Participar de iniciação científica sempre que puder, né? Aqueles que podem, que conseguem, claro. E extensão, a iniciação científica, para quem quer seguir carreira acadêmica, é importantíssimo, ajuda muito, porque você vai estar ali, né, próximo ao professor, você vai ser obrigado a escrever, você tem que escrever resumos depois, encaminhar para eventos, então isso já te tira um pouco já desse conforto ali da sala de aula, disciplinas, né? Extensão também é interessante, e também escrever sobre essas ações, pensar sobre, submeter esses textos, né, essas ações que você participa na extensão para eventos. Teniciara. Pode passar, voltou. Voltou para a primeira página. Então, participar de eventos científicos, encaminhar resumos, resumo expandido, né? Você vai trabalhar a sua oralidade, vai se encontrar com outros, né? Outras pessoas, né? Outros profissionais da área, outros colegas. Então, contribui também para essa ampliação do seu conhecimento. Escrita de um diário da graduação, o TCC, né, eu acho que tudo que acontecer com você, disciplinas cursadas, dificuldades, leituras que você fizer, é importante relatar, e isso vai te ajudar muito lá, né, mais adiante. E é um processo de conhecimento também, né, porque quando você voltar, é como meu caderninho aqui, que eu falei da dissertação. Quando você volta, você vê se você saiu da sua rota ou não, o que se manteve, né? É uma ideia, tá? Interessante. E para o TCC, talvez um pouco mais até, que te ajuda nessa trajetória, para não se perder, né? Escrever um memorial, principalmente para aqueles alunos que já estão mais na fase final, para os ingressantes, eu não sei, mas assim, é uma possibilidade também, né? Escreve sobre essa trajetória, né? Você vai compreender como que o seu curso, a sua vida escolar se relaciona com a sua escolha, tá? Com a sua escolha de vida, e com o que você quer, né, escrever, com o que você pretende ser, o que você pretende dizer, né? Então, é uma opção, assim. Próximo. Eu trago aqui uns canais do YouTube com orientação sobre leitura escrita, para aqueles alunos que já estão no TCC, que pensam em seguir carreira acadêmica. Tem esse canal ANES, Instituto de Bioética, ele tem várias palestras sobre práticas de escrita acadêmica, muito bom. Eu assisto muitos da Débora Diniz, que é uma professora, ela é
excelente, ela tem até um canal no Instagram todo domingo, às 18 horas, ela faz lives, se chama Banquinha, a Banquinha, e aí ela discute de uma forma bem gostosa, assim, esses temas sobre escrita. Tem um canal Textualizando, que acho que mais para os alunos graduandos, assim, não é tanto, todos são, né, mas assim, ele dá muito, aliás, para os graduandos, os ingressantes, desculpa, para os alunos ingressantes até, né, os que estão finalizando, são o TCC, com muitas dicas sobre escrita, tá? Fala sobre plágio, autoria, argumentação, e é um projeto de extensão da UFTM. Eu recomendo, acho que vale a pena dar uma sondada. E tem um canal do YouTube da Rosana Pinheiro Machado, que tem um curso também de escrita acadêmica, tá? Todo com professores universitários, e eles vão discutindo vários temas ao longo das aulas. Vale a pena dar uma conferida nesses sites. Próximo. E duas palavrinhas que correram, assim, pela minha cabeça ao longo da preparação dessa palestra, que são autoconhecimento e autorresponsabilidade. Autoconhecimento como forma de se conhecer e se ver nesse processo, né, dessas leituras e principalmente da escrita, o que eu quero, o que eu tenho a dizer, né, qual que é o meu percurso aqui. E eu trouxe algumas perguntas que talvez possam ajudar nesse processo. E autorresponsabilidade, eu pensei muito nessa questão de como eu estou passando esse processo aqui dentro da universidade, né? Essa responsabilidade comigo. E eu pensei nessa palavra quando a gente pensa aqui num aluno matriculado no período remoto, por exemplo, em 10 disciplinas. Sabe, como que está, né? Como que ele está vendo esse processo de leitura e escrita para a formação dele, né? Num período remoto, matriculado em 10 disciplinas. Então, para vocês pensarem um pouco essas questões, essa responsabilidade consigo, né? De que forma eu quero passar aqui pela universidade, que cuidados eu estou tendo nessa... E quando eu falo em autorresponsabilidade, de forma alguma, eu estou tirando a responsabilidade, né, docente, a nossa, da instituição, tá, gente? Mas, assim, eu trago o aluno para uma reflexão mesmo, tá? Do seu lugar, assim, consigo próprio, né? De como o aluno está vivendo esse processo. Então, algumas perguntinhas para pensar. Qual o meu melhor momento para ler? Qual o melhor lugar? Qual o melhor momento para escrever? Né? Como eu posso me organizar para escrever? Quais as memórias pessoais, escolares eu apresento sobre leitura? Quais as memórias pessoais, escolares eu apresento sobre a escrita? Né? E talvez até escrever mesmo, né, sobre isso, para poder refletir um pouco mais. Quais são os meus desafios para a realização da leitura e escrita acadêmica? Né? O que eu preciso melhorar? O que me incomoda? O que me paralisa? E o que me motiva, né, a ler e escrever no âmbito acadêmico? Quais são as minhas habilidades? Tenho dedicado tempo suficiente para a leitura e para a escrita? Minhas escolhas têm beneficiado minha formação, tanto profissional quanto intelectual? Quais são os laços da minha vida privada com a minha vida acadêmica? Que me motiva, né, a estar aqui? E aí, mais uma vez, eu trago relacionar sempre o ler, escrever e pensar, tá? Então, o objetivo disso seria buscar alternativas para um bom aproveitamento da leitura a partir do que te constitui, né? A partir do que você é, a partir das vivências, das experiências que você traz.
E aí pensar o que que eu quero a partir desse conhecimento que eu estou adquirindo na universidade, o que que eu quero dizer com isso, né? Quando eu finalizar esse curso, o que que eu tenho para apresentar para o mundo, né? O que que eu quero dizer? Então, assim, são algumas provocações, são algumas para a gente pensar mesmo sobre esse aspecto. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Vamos lá para as discussões. Fernanda, que beleza. Eu acredito que, bom, aqui no chat o pessoal foi comentando e dá para perceber que nós trazemos na nossa trajetória isso de que você fala. Nós temos potencialidades, temos diversas habilidades para escrever, para ler e tudo, mas temos também os nossos limites. Então, quando você fala, aqui, sobretudo nesse finalzinho aqui, quando fala do autoconhecimento e autorresponsabilidade, até fiquei pensando no autocuidado, né? A gente toma cuidado, porque as questões que você apresentou são provocativas. Agora, como toda provocação, ela provoca, nos chama para dar uma resposta. Então, eu fico pensando, cada um de nós, e quando você começou a falar, você falou desde criança, desde pequena. Depois a gente começa a crescer, tem aqueles primeiros anos de vida escolar, entramos na universidade. Nós, né? Então, na verdade, quando você fala num aspecto mais objetivo, fala a criança, o aluno, eu estou vendo o Ortin, a Fernandinha, a Tenisiara, cada um, né? Quer dizer, dando os primeiros passos. Depois, aquela afobação toda na vida universitária, quem nunca se sentiu, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Esse professor acha que é só ele que tem que ler tudo isso e tal. Então, a prática de leitura exige muito. Então, o autocuidado. Então, quando eu te ouvi, então porque eu faço um comentário agora, justamente para provocar também isso que você abriu a palavra, né? Para dizer o seguinte: eu me vi desafiado a rever uma porção de coisas a partir do que você nos ensinou agora, nos cutucou para refletir, e que bom que essa palestra fique gravada, porque aí nós vamos poder rever, anotar melhor, porque uma falha dá vontade de anotar tudo. Não, eu li um pouco naquilo que você disse, que todos nós podemos e devemos ler o mundo. De uma maneira ou de outra, é isso que a gente faz mesmo. E todos nós podemos e devemos dizer algo, mas dizer de forma escrita. E se eu tiver dificuldade de me assenhorar, né, das regras, né, do jogo acadêmico, a questão formal, eu posso, pouco a pouco, adquirir essa habilidade. Então, nesse sentido, nós vamos agradecer, sim, muito, e as pessoas estão dizendo aqui, né, que adorou a palestra, né, foi realmente muito bom, acredito, para todos nós, mas deixar em aberto, assim como a Fernanda falou, vamos utilizar essa palavra agora, gente, nesse momento, esse direito que nós temos de usar a palavra, e além do chat aqui também, mas abra o microfone, faça uma pergunta, comente algo, ou pergunte, enfim, fique à vontade agora, né? Bom, o que eu tenho a dizer é que eu acabei de assistir uma prática de um tutorial, né? Porque para mim foi um tutorial gigante na frente. Falei assim, ó, escuta do começo aí, parte do princípio, vamos seguir os passos. Eu vi uma jornada que eu na hora que falou TCC, eu falei, já não tá tão bicho de sete cabeças quanto tava. Eu tô começando agora, porque esse hábito de logo após a aula, de fazer um pequeno resumo, um breve resumo de tudo que apesar de ser bem tecnológico, até brigas aqui com minha esposa em relação a isso, que ela é do papel, e eu sou do digital. Mas eu tô aprendendo a voltar a ser do papel também, porque no papel as ideias fluem mais fácil do que dá para escrever ali, memorizando o que está se aprendendo, através da escrita de sim, que seja de um resumo, ou então de uma resenha, mas pelo menos memoriza alguma parte do conteúdo. Agora, quando a gente lê corrido, sem passar, sem escrever, sem fazer um resumo, no outro dia já vem uma nova informação e vai para outro lado e acho que a anterior se perde. Pelo menos comigo acontece isso. Muito obrigado pela palestra, muito boa mesmo. Sim.
Sim, por isso que assim, seria importante realmente, né, essa escrita diária, né, porque realmente se pede, porque é muita informação, muita coisa. E se não anota ali na hora o que te chamou a atenção, vai se perdendo e fica mais pesado, né? No momento que você precisar escrever sobre, no momento de elaborar um TCC, de escrever, aí dói, né? Escrever já dói, vai ficar mais dolorido, porque você vai ter que ir lá buscar informação novamente. Joia. A Daniele falou aqui que tem um diário de leitura que ela escreve sobre os livros que lê, né? É uma forma que encontrou de praticar a escrita e a reflexão. Mas parece que a Ellen tem algo a dizer também, né, Ellen? Falar assim para os novos alunos que estão começando aí, porque, por exemplo, eu quando eu entrei na graduação era tudo prática, né? Eu tinha contato direto com os laboratórios e professores. E mesmo assim foi muito difícil, né? Que também teve a questão da cultura, da leitura. Eu não tinha essa cultura, então não tinha contato com os livros, né? Tinha a minha noção, assim, do que era uma escrita acadêmica, era zero. Mas eu gostava muito de escrever, né, opinar, principalmente sobre as aulas, então eu gostava muito. Mas aí, quando eu me deparei, assim, né, que foi o professor chamou atenção para isso, que existem normas que a gente tem que seguir, né, então isso me travou um pouco. Mas eu também não conversei com o professor sobre isso, né, sobre essa questão do não saber. Então, também é importante, eu sei que agora tá difícil, né, a comunicação são vários alunos, um professor online, e, sim, é muita gente, mas conversar com esse professor, né, também explicar a situação, e aí, aos poucos, eu acredito assim, quando o aluno chega, se ele não tem nenhuma formação, se ele não tem base nenhuma, não é no primeiro, talvez segundo período, que ele vai conseguir alcançar os objetivos que aquele professor quer, que é difícil. Então, assim, e os alunos se unirem, né, para poder conversar com esse professor e também para se ajudarem, né, com relação a isso. Então, e essa questão do anotar, porque assim, às vezes a gente fica pensando, né, mas eu vou escrever, eu vou escrever ao invés de estudar, né, ao invés de pegar um livro e ler mais sobre aquilo, assistir um vídeo, parece assim, né, parece que não vai adiantar, mas ajuda, né, porque no fim das contas a gente vai ter que escrever, né, a gente vai ter que usar as nossas palavras para explicar, né, acho que foi o que a Fernanda falou, às vezes, né, fica dentro daquilo assim, corresponder ao que o professor quer que você escreva, daquele jeito, né, nunca vai ser, aí a gente fica mais se preocupando em escrever aquilo que o professor espera, do que aquilo que a gente sabe, mas vai colocar da nossa forma. Então, é importante escrever mesmo. Foi algo, assim, que me faltou muito, né? Talvez, se eu tivesse pego essa dica aí no começo, teria sofrido bem menos. Mas é legal, assim, falar para quem está começando aí, até quem está no meio e tem dificuldade, praticar mesmo. Joia. O Hermes chamou atenção para algumas experiências não muito agradáveis, se você quer falar pessoalmente, mas a Tânia também contribuiu, a Eunice, fiquem à vontade, gente, para acrescentar, viu? Boa noite. Um autor que eu gosto muito, que ele não é muito, mesmo na universidade, ele não é muito divulgado, mas é o Vygotsky, e ele traz algumas coisas bem importantes sobre o desenvolvimento humano. E, no caso da leitura e da escrita, acho que perpassa muito pelo fato da gente estimular alguém, conseguir estimular alguém para a leitura, para a escrita. E na vida acadêmica, estudantil da gente, desde lá de trás, as experiências pelas quais eu passei eram experiências que, por exemplo, a leitura do livro no ensino fundamental era aquele que a professora queria, mesmo que tivesse dentro de uma escola literária e tal. E aí, quando eu tive a experiência que eu fui professor, não estou mais na sala, mas eu trabalhei, eu enveredei por outro caminho. Eu pegava os alunos e levava para a biblioteca e pedia para eles escolher o livro, porque assim eu percebi que eles conseguiam ficar uma aula inteira, e até mais de uma, se deixasse,
lendo. Mas a partir da maneira que eu pegava uma coleção, levava para a sala e entregava o mesmo livro para todos eles, a leitura não rendia, eles não produziam, não se interessavam por fazer uma apresentação teatral em cima do livro. E aí eu fui descobrindo que a melhor maneira de fazer isso, estimular a leitura, era levar ele para onde tinha mais livros, mais opções, que era a biblioteca. Aí lá tinha, até gibi eles liam, então assim, e a partir daquilo ali eu pedia que eles construíssem alguma escrita. E essa experiência foi muito boa. Mas eu confesso que eu não tenho dificuldade nem para ler e nem para escrever. Mas eu conheço muitos colegas que têm. Só que isso em mim já vem de muito tempo. Não é porque eu tenho o dom, não. É porque eu fui sendo estimulado e eu mesmo me autoestimulava. E acho que isso contribuiu muito. Então, além das leituras obrigatórias que a gente tem relacionado às disciplinas, eu sempre estou lendo no mês um livro, não é livro grosso, assim, eu procuro alguma coisa de temas que possam facilitar o meu cotidiano, que contribua para alguma coisa, para reflexão. Então, eu trago sempre isso comigo, leio muitos artigos que, como a professora colocou, até editais, por exemplo, tem muita gente que se embaraça com leitura de edital, porque é preciso ter um certo tato para fazer aquelas leituras. Então, assim, a gente vai aprendendo cada dia com um professor, com um amigo, e isso eu trago para mim. Eu gosto muito da leitura mesmo. Leitura que vai além daquela que é considerada obrigatória para cumprir carga horária de disciplina. E na escola que eu trabalhei, tinha muito disso. Essa questão da leitura ser imposta. E eu via que não funcionava. Então, a gente tentou achar um meio termo aí que pudesse levar para quando ele chegasse na 8ª série, por exemplo, no 9º ano, que estavam chegando lá, chegavam no 2º, no 3º ano do ensino médio, eles não conseguiam escrever. Então, isso que eu estou falando foi feito desde o 6º ano. Então, eu tive uma experiência muito boa, saiu minis livros, assim, a gente tinha um trabalho semestral em que você poderia, a cada mês, o aluno te apresentava alguma historinha, que aí daquilo ali a gente montava um livro no final. Eu só direcionando, eu só direcionava. Eles tinham um modelo para ler e, a partir daquilo, ele criava uma história e a gente ia montando um livro coletivo. Então, foram experiências muito agradáveis que eu passei, mas eu sabia que os meninos anteriormente não tinham o hábito de ler, porque se sentiam muito desestimulados. Beleza. Fernanda, gostaria de dar um retorno? Porque a Tânia está com o microfone aberto e a Tenisiara também levantou a mão. Tá? Uhum. Tá, então, é muito, muito importante isso que você falou, esse processo de leitura, quando ele é incentivado, né, da infância, e com certeza, o aluno vai chegar no ensino superior, ele vai enfrentar, né, vai enfrentar, mas vai ser muito mais suave para ele, né, porque ele já tem o hábito, pelo menos, já tem esse prazer, né, pela leitura. É muito importante. Que é uma construção, né? Esse hábito, essa prática de leitura, ela é um processo, não é do nada você, né? Nasci ou não nasci com essa habilidade de leitura, né? Com esse gostar de ler. Não é pessoal, isso é construído mesmo. A Tânia quer falar? Boa noite para todos. O que eu quero falar é a questão minha mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade de começar a ler e, de repente, me deparar com algumas palavras que eu não tenho convívio. Eu devo parar a leitura e resolver o problema daquela palavra, para depois voltar, ficar parando toda vez que eu não acho, ou eu devo fazer uma leitura no todo, pegar aquela palavra, deixar separada e depois anexar de novo no texto para ter, porque às vezes o texto perde até o sentido, mas também demora muito ficar parando toda hora para ir ver o que significa aquilo, sabe? Eu tenho bastante dificuldade nisso. Aí se esbarra essa dificuldade se esbarra nessa ideia que a gente tem de leitura como
palavras, né? Várias palavras que formam um texto, quando, na verdade, o ideal é você avançar. Avance e tenta entender um bloco de texto, sabe? Assim, tenta entender o parágrafo, o capítulo. Não está avançando, não está avançando de jeito nenhum. Bom, vou ter que procurar entender, né? Alguns conceitos-chave. Aí foi quando eu sugeri lá que você busque, faça uma pesquisa prévia, né, da leitura do material que você vai ler, do autor, dos conceitos, que já facilita, tá, a sua leitura. Realmente, se você fosse esbarrar em cada palavra, você não avança, né, a leitura. Então, você tem que tentar entender o texto de uma forma mais global, mais geral, né, para não ter que ficar parando o tempo todo. Então, assim, tenta ler o parágrafo. O que eu entendi desse parágrafo? Eu não sei aquela palavra, mas, assim, o que eu entendi desse parágrafo? Né? Tá, ok, passou. O que eu entendi desta página? O que eu entendi desse capítulo? E vai avançando aos poucos até para você ir se apropriando do assunto, né? Não se preocupa tanto assim com as palavras, não. Se precisar for algo muito que realmente não está conseguindo avançar, vai ser um conceito ou outro, aí você vai buscar informação, né, com o professor, com algum colega, né, para poder entender e avançar melhor a leitura, tá? Acho que é isso. Isso mesmo, obrigada. E aí na universidade, existe alguma sala, algum lugar aí que eu posso estar buscando uma ajuda para escrever, por exemplo, um livro? Seria um... Assim, uma orientação? Bom, nós do pedagógico, nós realizamos, né, orientações pedagógicas, a gente pode conversar com você num outro momento, se você quiser, a gente marca, tá, uma API, a gente chama de API, Atendimento Pedagógico Individual, e aí a gente te orienta melhor, tá, de acordo com o que você precisar, Tá certo. tá bom? Obrigada. Então, a Kenziara levantou a mão. Vou entrar aqui pelo celular. Bom, primeiramente, agradecer imensamente essa disponibilidade da Fernanda, né, em trazer esses conhecimentos que ela construiu ao longo da vida, da sua jornada profissional, e agradecer, né, e parabenizar pela forma suave, né, essa voz apeludada, né, que veio, que foi costurando todas essas informações, essas sabedorias, esses conhecimentos para nós. Viu, Fernanda? Parabéns. Sobre a questão da leitura e da escrita, né, que foi o tema de hoje, se eu fosse fazer uma analogia, eu diria que a leitura é como uma gestação e a escrita é o filho, é o bebê, é o nascimento, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem, olha, eu não consigo falar sobre um determinado tema, ou eu não consigo escrever sobre um determinado tema, né? E se a gente for investigar bem de perto, a gente acaba vendo que o que está faltando é o domínio daquele conteúdo para então partir para uma ação. Então, quando você vai escrever algo, eu vejo que se você não tem uma bagagem, né, um conteúdo que foi construído ao longo do tempo, você vai escrever sobre o quê? Né? Você vai falar sobre o que você não sabe? Não tem como. E se você tentar, no momento da escrita, buscar essa informação de forma fragmentada, a chance de você construir realmente uma coxa de retalho é muito grande, né? E eu passei por tudo isso, né? Eu estou falando aqui de experiência pessoal, porque principalmente quando você vai escrever um TCC, um mestrado, uma dissertação de mestrado, um artigo científico, a gente tem essa tendência de achar que já está preparado para a escrita. E às vezes não.
que a gente senta na frente do computador e não vem nada, né? Às vezes não vem nada, por quê? Porque ou esse conhecimento está todo confuso ainda na nossa cabeça, desorganizado, de forma desorganizada, ou a gente ainda não tem as ligações, as conexões necessárias e não construiu ainda um entendimento claro de todo esse conhecimento, né? Então, se eu fosse fazer uma analogia, eu diria, né, que assim como o nascimento de um bebê, leva um tempo para você construir todo esse conhecimento, para então trazer à vida, né, que é o resultado, que seria ali o texto, né, a obra. E até os maiores escritores, eles têm momentos que dão aquele branco, e eles precisam se inspirar, eles precisam procurar, né, formas de se alimentar, que seja por meio de outros textos, por meio de vídeos e por experiências, para voltar à escrita. E, assim, a parte que a Fernanda disse sobre a importância do conhecimento dos gêneros, né? Os gêneros que envolvem a vida acadêmica. Talvez, Fernanda, até aqui fica já uma proposta, né, para dar continuidade nessa temática sua, que futuramente você possa preparar para os discentes uma palestra sobre os principais gêneros que são utilizados no mundo acadêmico, características, né, e como construir esses gêneros. Fica como sugestão, tá? Muito obrigada. Elisa, mais alguém? Lembrando que já temos avaliação aqui, né? Se alguém não... Se bem que tem até às 22 horas, né? Mas aí, viu, gente? Depois ficará gravado na palestra, tá? Aí ficará disponível no YouTube. Mas, então, mais gente aí. O importante é, assim, uma vez que a pessoa sentir uma provocação, assim, para dizer algo, perguntar, sugerir, sempre é muito importante, né? Tem só uma sugestão, assim, por exemplo, na questão da leitura. Eu tenho dificuldade de ler tela de computador, de celular. Isso, assim, além do fato de ser cansativo, né? Mas essa questão de acompanhar, de poder sublinhar, grifar. Então, sempre que eu posso, eu vou lá, imprimo o texto e pego ele, leio mesmo, assim, gosto de ficar olhando para a folha, né? E risco, porque me ajuda. Assim, é muito, muito melhor, conseguir evoluir muito mais a leitura do que ler no computador. Que aí eu me perco, porque assim, também o computador tem outras coisas, né? Além da própria leitura que faz com que eu me perca, e no celular. Então, assim, é bom a gente ver também, né, o que a gente consegue, como a gente consegue ler melhor, né? E pensar e começar a tentar. Às vezes, nem todo mundo consegue imprimir texto, né? Pela questão de não ter uma impressora, não ter alguém que imprima. Mas, se puder, é algo que me ajuda muito, né? Quem tem essa dificuldade. Joia. Bom, Fernanda, tem a questão, assim, que é uma experiência minha, gostaria de partilhar, que eu sempre tive muita dificuldade para ler um livro só. Eu sempre leio 3, 4, 5, normalmente é assim, né? E às vezes eu paro de ler, porque não, já deu. Né? E eu sei que nesse período agora de 1 ano e meio, eu devo ter lido 100 livros. Não totalmente. Eu devo ter lido uns 20, né? Mas a chamada leitura exploratória, eu nunca leio um livro sem ler a introdução, aquela índice, algum comentário, sempre. Quer dizer, porque eu vejo o olhar de uma outra pessoa, mas eu não estou viciado por esse olhar? Não. Quer dizer, é um olhar. Então, eu tenho esse hábito. Então, essa prática que eu tenho para ler, eu tenho também para escrever. Escrevo, e com certeza quem que se beneficia muito é o pessoal que faz coleta seletiva, porque é muito papel que não vai embora, né? Gosto de escrever também diretamente no computador, sim, mas eu gosto muito de rabiscar, né? Coisa que eu nunca mais vou ler, mas né? Beleza, né? É uma experiência entre tantas. O importante para dizer é o seguinte: cada pessoa deve procurar fazer a sua experiência de leitura e de escrita. Poderia dizer que é isso?
Sim, sim. Eu também tenho esse hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, começo, estou aqui, estou ali, e sim, cada um tem a sua forma de escrever. Eu me arriscaria, eu diria até que eu acho que a pessoa tem que começar a escrever do ponto onde ela está, sabe? Ela não tem que esperar um momento, tem que escrever sempre, sabe? Escrever de qualquer jeito, eu escrevo, para mim, se eu me sinto mais confortável na tela, pelo computador, né? Digito. Eu gosto muito de escrever à mão. Por exemplo, a gente estava conversando, né, agora há pouco, para eu pensar, né, a escrita dessa palestra. Eu fiz um mapa mental, de repente eu estava redigindo, escrevendo o que eu queria falar. Então, assim, aí assim, não posso de forma alguma falar, olha, a melhor forma de ler é essa, a melhor forma de escrever é essa. Cada um vai encontrar, tá? A sua forma, o que te atrai, né? E cada momento também, né? Tem momentos que eu prefiro digitar também, tem textos que eu prefiro digitar. Então, isso é muito pessoal, tá? E uma coisa que a Ellen, acho que foi a Ellen que falou, sobre essa dificuldade que ela enfrentou no início, né? Quando ela chegou na universidade, também quando eu estava aqui elaborando a palestra, foi uma das minhas motivações para escrever, tá? Porque eu lembro que no primeiro período da graduação em letras, aula de meu Deus, qual o nome dessa produção científica? Eu esqueci agora, me fugiu o nome. Mas era aula de prática, né, assim, de científica, né, meu Deus, perdi. Mas, enfim, todo mundo sabe, essa aula mesmo. Eu não entendia nada do que o professor falava, sabe? Falava sobre ciência, sobre academia, e para mim, eu lembro que eu fiquei perdida, né? E eu me lembrei disso agora. E levou um tempo para eu entender o que era a prática acadêmica, o que era a escrita acadêmica. Sabe quando que eu fui entender sobre prática acadêmica? Uns 5 anos depois de finalizada a minha graduação. Então, assim, porque eu trabalhava também, né? Quando eu fiz a graduação, eu já trabalhava. Então, eu passei esse processo, e eu falo, isso foi, assim, para mim, é um desperdício, sabe? Assim, você passar pela universidade e não ter o domínio, né, dessa linguagem. Eu lia, escrevia, mas eu não tinha esse conhecimento, né, do que é a linguagem. Não pensava dessa forma crítica, né? Após passar pelo mestrado e hoje trabalhando, que eu consigo pensar um pouco melhor, né? De uma forma mais acadêmica, construir. Mas eu falei, não, isso é importante de se dizer, né, aos alunos, né? Alguns conhecimentos que a gente precisa apresentar o quanto antes, né? Nesse processo aqui na graduação, não vai esperar o aluno sofrer para poder se inserir nessa linguagem. Entre os presentes, mais alguém gostaria de apresentar alguma questão? Sempre é importante, viu, gente? Alguma pergunta, comentário? Fernanda, poderia fazer uma pergunta em caráter mais pessoal? Eu sei que você tem uma filha, a Sara, não é isso? Novinha e tudo. Como é que você tem percebido esses primeiros passos dela, como leitora, como alguém que escreve? Como é que é um pouco ela? Olha só, eu ia, na palestra da semana passada, eu ia até comentar isso com a Assi, mas, né, se prolongou muito, não tive muito tempo. Como eu gosto muito de ler, eu leio bastante, então, assim,
ela também, né, sempre tem livros, ela lê sempre que pode. Lógico que a mãe tem que ficar um pouquinho mais no pé, né, porque tecnologia, então eles já se dispersam um pouco mais. Mas existe esse incentivo. E nesse período remoto, e ela tendo aulas remotamente, as aulas de literatura, todos os livros são digitais, né? Então ela precisa ler pela tela, né? Eu até comecei a imprimir alguns, mas assim, hoje ela lê pela tela. E eu vejo que ela não enfrenta dificuldades para ler, né? Outro dia eu deixei ela lendo aqui pela tela e disse: olha, a hora que você terminar a leitura, você me chama para eu te ajudar a acessar os exercícios, né, para a gente responder. Quando eu voltei, não demorei muito, ela havia lido o livro e estava respondendo já. E falei, não, ela não leu, não é possível, né, que ela leu. E ela me contou exatamente a história, e, né, ou seja, ela leu, conseguiu ler e estava respondendo os exercícios. E aí, quando eu faço, aí eu comecei a comparar essa leitura que ela faz no meio digital e a leitura dos livros, né, que ela tem, eu noto a diferença. A leitura dos livros para ela é prazerosa, tá? Ela lê, ela dá risada, ela gosta muito de revista em quadrinhos, e ela dá risada, comenta, né? E essa leitura digital para ela foi mais técnica. Ela fez o que ela precisava e pronto. Então, assim, é algo que eu já fico observando e pensando, né? Como que vai ser o futuro, né? Dessa geração. Mas ela já apresenta, assim, uma habilidade de leitura que não, até o momento, para mim, é boa, assim. Bom, Mas aí a gente vai observando, eu vou estudando ela assim, né, também. certo. E eu gostaria de lembrar que aqui, como alunos, alunas, nós que todos estamos aqui, né, várias pessoas têm filhos, filhas, alguns filhos novinhos ainda, às vezes até já mocinhos, para dizer o seguinte, que eles vivem muito do nosso exemplo. Então, é bom que a gente procure adquirir gosto pela leitura. E a gente, quem te encontra dificuldades, procurar vencê-las. Não precisa vencer sozinho, né? Por isso que existem os professores, nós estamos aqui, e você vai fazer experiência de superação e tudo a partir de auxílios, apoios, que você tem direito a isso. Então, não core, não fique com vergonha de chegar perto, olha, estou precisando de uma ajuda, eu encontrei tal dificuldade. Fala com o seu professor, fala conosco, sabe? Eu acho que você tem pleno direito e tem essa iniciativa, né, para essa habilidade, né, da leitura, da escrita, para falar também em público. Enfim, quer dizer, tá bom? Eu digo isso porque nós, a PROACE, não só no aspecto pedagógico, temos vários outros serviços, várias outras equipes. Use e abuse daquele jeito que você tem, tá? Porque você tem muito a oferecer. Pode ter certeza. A sua leitura de mundo é só sua, não é, Fernando? Eu acho que você disse isso, né? E a sua maneira de escrever, de falar, só você. Olha, a universidade é para que você possa se aproveitar, pegar a bagagem do que já foi produzido, do que está disponível, mas que você deixe a sua marca, né? Nas paredes né, das salas de aula, né, nas paredes mentais, no cérebro, na inteligência, deixe a sua marca. Você tem pleno direito. Use desse direito. Tá? Então, nós estamos aqui, vamos caminhar, escreva, né, a sua vida, a sua trajetória, nós contamos com isso. Acho que esse projeto, né, Tenisiara, tem muito a ver com isso, são 7 passos, então, nesse sentido, mais uma vez, nós agradecemos muito, Fernanda, muito mesmo. Viu? A sua leitura de mundo, a sua fala. Né? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer preparar essa palestra, foi um prazer, não sei, né, foi um prazer ministrar essa palestra. Eu aprendi muito também com todo esse processo e informar todos vocês aí que nós estamos à disposição, tá? Caso alguém queira conversar, precise, né, de uma orientação, estamos aí à disposição, serviço de acompanhamento pedagógico, tá? Só mandar um e-mail para a gente lá que a gente agenda. Joia. Viu? Bom,
ao dizer essas palavras de agradecimento, agradecemos também a você pela participação, que você que esteve hoje. Algumas pessoas já tiveram que sair, mas agradecer muito, porque um projeto ele se faz com pessoas. Então, quem ministra uma palestra conta muito com a sua presença, com a sua participação, e nós percebemos aqui, seja através do chat aqui, ou então a pessoa falando com a sua câmera, enfim, a gente sabe que é muito importante. Não aconteceria isso se você não estivesse aqui. Então, obrigado pela sua presença, e já dizendo que no próximo encontro, que será o último, que nós vamos fechar com chave de ouro, o ciclo de palestras, será na próxima segunda-feira, dia 24, com a Tenisiara. Ela vai nos falar sobre a autorregulação da aprendizagem no ensino superior. Tema belíssimo, viu? Não perca esse capítulo maravilhoso, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Tenisiara, até lá então, né? Boa noite. Tânia, Hermes, tudo de bom então? Boa noite, obrigada. Mariana, Emily. Boa noite Geraldo, a todos, muito Thaís. obrigada. Tudo de Até bom a mesmo, viu? próxima. Até a próxima. Desligando então aqui, mas vai tudo de bom mesmo. Tchau, tchau. Elisiara, eu acho, agora que eu estou olhando aqui, o professor Washington também, eu tenho certeza